Presta atenção no que você vai ouvir agora. Eu acredito que quando você fala que não dá pra você ser conservador e ser cristão, eu tenho mais ou menos a ideia de onde você segue. Não que você tenha já citado isso, como você já o fez, quando você disse que você segue Jesus histórico, mas já era uma temática que eu tinha conversado com os outros debatedores antes de nós entrarmos aqui, que a única forma de você acreditar que não dá pra ser conservador e cristão é só se você seguir o Jesus histórico. E eu conheço qual que é a vertente de Jesus histórico. Ela é baseada numa coisa chamada Teologia da Libertação. Inclusive, existem alguns livros e temas que debatem que Judas não foi um traidor de Cristo, ele foi um cara que queria que Jesus se manifestasse como revolucionário. Sim. Por isso que ele entrega Jesus ao império, para que Jesus se revolte contra a sua prisão e aí ele manifeste. Tem algumas correntes gnósticas que consideram Jesus a pessoa que liberou Jesus da forma carnal dele, tem várias interpretações. O ponto de ele se revolucionar. Ele diz: e eu conheço qual que é a vertente do Jesus histórico, ela é baseada numa coisa chamada Teologia da Libertação. Assim, né, gente? Eu acho que já passou da hora da gente parar de falar de assuntos que a gente não entende. Que a gente deveria passar a falar de assuntos que a gente entenda de maneira minimamente adequada, pelo menos. Só um instante. Eu sei que o crente tem o costume de falar do que ele não sabe como se soubesse e com a confiança de um especialista. Basta ver eles falando de evolução, criação, dilúvio, gênero, sexualidade, enfim. Mas assim, tá? Isso não é exclusivo deles. Todos nós estamos sujeitos ao efeito Dunning-Kruger. A questão é que uns se rendem muito mais facilmente do que outros, tá? No caso, a maioria se rende muito facilmente. Basta você pegar qualquer vídeo opinativo sobre esse tipo de assunto aqui no TikTok, no YouTube, de grandes influenciadores, que você, analisando criticamente, vai perceber isso. Bem, feita essa ressalva, né, fechado esse parêntese, vamos ao assunto em si. O que é o Jesus histórico? O Jesus histórico, ele não é uma entidade, não é um mito, não é uma divindade e muito menos uma abstração. O Jesus histórico é um modelo reconstrutivo produzido pela historiografia e arqueologia modernas a respeito de um judeu chamado Jesus, que muito provavelmente existiu e viveu no século I da nossa era. Ou seja, o Jesus histórico é um resíduo documental do que teria sobrado deste Jesus real do século I. Isso é o Jesus histórico. Aí o cara me solta que o Jesus histórico é uma vertente que surgiu na teologia da libertação. E assim, isso é uma bobagem. Não é só uma imprecisão, é um absurdo completo. A teologia da libertação surgiu na década de 60, enquanto os primeiros estudos sobre Jesus de um ponto de vista histórico remontam ao século XVIII, quase 2 séculos antes do surgimento da teologia da libertação. Então, assim, pelo amor de Deus, né? E é bom lembrar que esse senhor é um professor da educação básica. Agora sim, vamos assumir a hipótese de que o que ele disse não é exatamente o que ele queria dizer. Que dado o contexto da fala dele, né, em que ele fala, quando você diz que não tem como você ser conservador e cristão, você está se baseando no Jesus histórico. Que existem correntes que defendem que Judas não era um traidor, mas que, na verdade, ele queria que Jesus se manifestasse como revolucionário, blá, 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 blá. Enfim, né? Assumindo esse contexto e me utilizando de uma coisa chamada caridade interpretativa, vamos assumir que o que ele queria dizer é que o Tiago Santinelli estava se baseando no Jesus histórico da teologia da libertação para defender o que ele estava defendendo lá no debate. Ou seja, ele estaria querendo dizer que existe uma corrente do Jesus histórico que nasceu na teologia da libertação, não que o Jesus histórico em si tenha nascido a partir dela. Só que, mesmo que seja isso, o erro permanece. Porque a teologia da libertação é uma teologia, e assim como qualquer outra teologia, seja conservadora, fundamentalista, progressista, ela não produz um Jesus histórico. Pois teologia não é uma ciência. Ela apenas consome e filtra esse Jesus histórico e o redesenha de uma maneira que atenda aos anseios políticos e ideológicos dela, como toda teologia faz. Toda teologia atende a interesses políticos e ideológicos. Teologia não é ciência, é apenas um mito racionalizado. Bem, eu não sou especialista de nada, sou só um ninguém que gosta de estudar e analisar as coisas criticamente. Então, se você quiser estudar sobre este assunto de maneira séria, eu recomendo buscar pelo trabalho de especialistas como o John Dominic Crossan, Bart Ehrman, a professora Juliana Cavalcante, o André Cheftarese, dentre outros. Tá? É isso. Até.